Olá pessoal, então falando ainda no nosso processo de Guerra Fria, eu destaquei aqui alguns pontos, tá, que levaram o fim do socialismo real implantado pela União Soviética. Então quando eu coloco aqui declínio do socialismo, vamos puxar aqui uma setinha, só para vocês lembrarem que eu estou falando do socialismo real, aquele implantado na União Soviética e demais países. O primeiro tópico foi a corrida armamentista. Então, Estados Unidos e União Soviética começam a disputar uma corrida bélica para quem produzia as melhores armas, os melhores tanques de guerra, os melhores aviões, as estratégias e principalmente a conquista do espaço. Então, os russos, eles lançaram o Ser Vivo ao Espaço, que foi uma cachorra chamada de Laika, só que ela acaba morrendo. Aí, pouco tempo depois, eles lançaram Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a ir ao espaço, e disse a seguinte frase: a Terra é azul. Para não perder a hegemonia, os Estados Unidos, através do projeto Apollo, começam a desenvolver protótipos para ir mais longe ainda. Então, segundo os Estados Unidos, no dia 21 de julho de 1969, eles lançam o primeiro ser humano a ir à Lua, Neil Armstrong, e disse a seguinte frase: é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Pessoal, se gasta muito dinheiro quando a gente fala de tecnologia aeroespacial. Então os Estados Unidos investiam maciçamente nesse setor, porque sabia que as características socialistas não estavam vinculadas ao capital, e sim ao social. Então, a União Soviética gastou tanto dinheiro com o setor bélico, gastou tanto dinheiro com os militares. Então, esqueceu o povo, esqueceu a ideia social, da saúde, da educação para todos, do assistencialismo. Então, a essência do sistema socialista, como o próprio nome fala, social, é levar uma assistência. E essa ideia assistencialista é tão forte que o capitalismo criou o welfare states, estado do bem-estar social, a escola de graça, a polícia de graça, a ideia do público como se o público não fosse pago. Mas as classes sociais capitalistas mais baixas, elas tinham acesso a esses sistemas. Pode não ter sido de grande qualidade nem para todos, mas algum teve acesso. Enquanto essa ideia socialista de assistencialismo, ele não chegou nos países que assim adentraram, principalmente nas repúblicas da União Soviética. Então a população não tinha participação, eles não tinham liberdade, a essência do sistema, a democracia não existia, pessoal. Então os opositores, eles eram perseguidos, era mais uma forma de ditadura, onde a população não tinha liberdade de escolher, de participar. Olha, se tu está defendendo uma ideia social, vem de sociedade, que todos têm que participar. Mas na República Soviética isso não existia. Então essa falta de liberdade gera também uma insatisfação social. Você fica com um governo impopular, onde a essência do sistema não é, na prática, aquilo que se defendia antes de se chegar no poder, que era justamente o sistema de participação social. Então, o que se interessava na época para os soviéticos era essa corrida armamentista. Então, isso foi um dos principais motivos de levar ao seu declínio. Outra questão também bastante relevante nas questões é o sistema da agropecuária. A agropecuária é o setor primário da economia que produz alimento. Só que a agropecuária estava tardia, ou seja, atrasada. Os maquinários eram velhos, não se produziu o suficiente para abastecer a população. Então a maioria da população era pobre, e essa população pobre passava fome. Criou-se um modelo de comunas populares, um pedaço de terra doado para que todo mundo pudesse produzir, também não deu certo, entrou em declínio total. Então a fome, ela foi uma das marcas do sistema socialista. Inclusive na China nós tivemos um grande problema, milhares de pessoas morreram de fome, foi chamada de a grande fome, no governo do senhor Mao Tse-tung, tentou criar outros modelos, obrigar através de comuna o povo a produzir, mas entrou em declínio total.
Com a morte de Mao Tse Tung, depois que Deng Xiaoping, né, que tinham mais só divergências, foi que a China começa a ter um sistema diferenciado, porque essa agropecuária tardia era um problema. O mundo falava da Revolução Verde, de produzir tecnologicamente, e os países socialistas todos atrasados. Para isso, na década de 80, Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética e ele começa a fazer uma abertura, tá, da economia das repúblicas. Para isso foi criado dois sistemas. Primeiro, a glasnost, que significa transparência. Então não era mais aquela sociedade aristocrata que mandava no sistema, não. As classes mais baixas passam a participar e a ver aquilo que o governo estava fazendo. O que faltou aqui, Gorbachev tentou ajeitar aqui na glasnost, a transparência, colocar o povo para participar do sistema. Para isso, nós temos que gerar riqueza. Como se gera riqueza? Fortalecendo a economia. Criou-se a ideia da perestroika, reestruturação econômica, a abertura da economia para outros países. Então, olha só a ideia de economia de mercado chegando aqui na União Soviética. A competição, o mercado, gerar essa riqueza, porque se eu estou trazendo empresas de fora, eu estou gerando emprego e renda para as pessoas que não tinham, eu estou gerando poder de compra, e essas pessoas comprando no mercado, eu estou querendo dizer que elas irão vender mais para produzir mais e empregar mais pessoas. Tá? Em 1991 foi criado o Tratado de Minsk. Nesse tratado foi extinta a ex-União Soviética. Claro que o tratado teve lá suas divergências, mas é importante a gente lembrar de uma coisa. Graças ao Tratado de Minsk, foi criado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então vocês imaginem que existia aqui, tá, uma união das repúblicas socialistas soviéticas. Essa união das repúblicas socialistas soviéticas, ela simplesmente deixa de existir, cria-se a Rússia e aquilo que surgiu, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Hoje a gente pode destacar Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Moldávia, Belarus, Azerbaijão, Turcomenistão, Kirguistão, Cazaquistão e outros países surgem da ex-União Soviética, tá? Através do Tratado de Minsk. Bom, então, até a próxima.